Em 2003, a Cartoon Network lançaria um desenho que marcaria a infância de muitas pessoas. Se você foi uma criança que assistia os desenhos da Cartoon Network ou do SBT nessa época, eu tenho certeza que você assistiu Os Jovens Titãs. E nesse vídeo eu vou trazer toda a história desse desenho maravilhoso. E se você nunca assistiu, essa é a chance de conhecer essa história. Claro que eu tenho que reforçar que o seu like é sempre muito importante pra mim. É uma coisa muito pequena, mas que me ajuda imensamente. E se quiser ajudar ainda mais, deixe aqui um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso vai mostrar para o YouTube que vocês gostam dos meus vídeos e consequentemente fazer esse canal crescer. Então é isso, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Os Jovens Titãs. A história se passa em Jump City, uma cidade cheia de criminalidades onde 5 jovens justiceiros se unem para combatê-la e proteger toda a população. Mas as coisas não começaram bem aí. Cada um dos nossos heróis tem uma história por trás. Uma história triste, cheia de tragédias, mas é exatamente isso que os une. Temos o Robin, que quando muito novo presenciou o assassinato dos seus pais. E antes que ele convertesse em uma pessoa totalmente deprimida e sem esperanças, ele foi basicamente adotado pelo Batman, que tinha uma história extremamente semelhante à dele, e por isso ele treinou o Robin tanto fisicamente quanto mentalmente, criando valores e dando um propósito para sua vida. Também temos a Ravenna, que é literalmente a filha de um demônio. Ela desde pequena foi perseguida para ser sacrificada e assim não cumprir o seu destino. Afinal, ela era basicamente uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento, causando assim uma enorme destruição. Então ela decidiu fugir da sua terra natal e recomeçar a sua vida aprendendo sempre a suprimir os seus sentimentos, literalmente meditando e controlando eles a todo tempo, a todo segundo, para que ela não desencadeie o seu grandioso e caótico poder de destruição. Já o Cyborg estava curtindo muito a sua vida no ensino médio. Ele era um atleta incrível com um futuro muito promissor. Ele sempre dava tudo de si para sempre ser o mais rápido tanto dentro quanto fora das pistas. Mas todo esse desejo por velocidade acabou sendo imprudente e ele se envolveu em um acidente de carro. E ele ficou extremamente ferido. Talvez ele não tivesse sobrevivido se não fossem os seus pais. Afinal, eles eram especializados em robótica e nanotecnologia, e assim eles conseguiram construir um novo corpo para o seu filho, que agora era em sua maior parte um robô. Isso pode parecer muito irado, mas ele não gostou nada disso. E uma história um pouco parecida temos o Mutano. Seus pais eram pesquisadores e em uma expedição ele acabou sendo infectado por uma doença extremamente letal, e para evitar a morte do seu filho, eles usaram um soro experimental de um primata esverdeado muito resistente a doenças que eles estavam pesquisando. Ele então foi salvo, mas teve os seus efeitos colaterais. A sua pele ficou esverdeada e ele poderia se transformar em qualquer animal, desde um ser unicelular até mesmo um dinossauro. Só que infelizmente um tempo depois ele acabou perdendo seus pais em uma enchente. Agora órfão, ele encontrou o seu lugar na Patrulha do Destino, uma equipe de super-heróis desajustados que querem de toda forma combater a Irmandade Negra. E lá ele teve bons tempos, viveu diversas aventuras. Porém, em uma missão contra a Irmandade Negra, ele acabou escolhendo salvar a equipe ao invés de completar a missão. E isso fez o Mento ficar muito bravo com ele, e ele ficou muito frustrado com tudo aquilo. Então ele decidiu deixar a Patrulha do Destino para seguir o seu próprio caminho.
caminho. Já a Estelar é uma princesa intergaláctica que teve o seu planeta, Tamaran, invadido e conquistado pelos Gordanianos. Por isso, a família real, por motivos de segurança, acabou enviando seu filho mais novo para o espaço. Enquanto a Estelar ficou extremamente triste com isso, a sua irmã, Estrela Negra, usou isso ao seu favor, oferecendo a sua própria irmã, a Estelar, para os Gordanianos como uma forma de trégua. Porém, antes que a Estelar pudesse chegar até o planeta dos Gordanianos como uma escrava, uma serva, ela usou todo o seu poder e acabou se libertando da nave deles. E assim ela acabou pousando em Jump City e ela estava muito desestabilizada, destruindo tudo por lá. Então o Robin, o Cyborg, a Ravena e o Mutano, por conta dessa situação, acabaram se juntando para combatê-la. E assim eles conseguiram acalmá-la, e quando eles ouviram a história dela, eles viram que a verdadeira ameaça eram os Gordanianos. E juntos eles formaram uma incrível equipe que conseguiu derrotá-los facilmente. E por essa identificação, eles decidiram que a partir daquele dia eles iriam ficar juntos e assim proteger toda a cidade e a população de Jump City, construindo uma grande torre de operações naquela ilha. E foi exatamente isso que aconteceu. Com a força de vontade de todos e a inteligência e engenhosidade do Cyborg, eles construíram a Torre Titã. Junto com ela nasceram os Jovens Titãs, que com certeza viraram os maiores protetores de Jump City, mas mesmo assim eles não deixavam de ser adolescentes. Eles não eram um modelo ideal de super-herói, mas sim jovens cheios de virtudes e defeitos, e cada um tinha sua história cheia de sofrimento e traumas, e apesar de ser isso que os unia, não é fácil a convivência de 5 adolescentes no mesmo lugar, tentando salvar o mundo e ao mesmo tempo lidando com a particularidade do outro. Então esse primeiro ano foi realmente muito difícil para eles e teve muito atrito. Afinal, para que eles pudessem ser um verdadeiro time, uma família, as personalidades de cada integrante deveriam ser compreendidas. O Robin tem muita dificuldade quando os outros não seguem as suas instruções. Como líder, ele dá muita confiança e apoio para que cada um possa desempenhar da melhor forma possível. Porém, em algumas situações, eles não levam as coisas tão a sério assim quanto ele. Já a Estelar é um ser muito mais sensível. Muitas vezes ela acaba ficando magoada com coisas que nem são diretamente com ela. Mas ela é uma personalidade extremamente cativante. Ela sempre tá tentando animar e pôr pra cima todo mundo. E isso faz com que ela não tenha atrito com quase ninguém ali, a não ser com a Ravena, que é exatamente o oposto dela. Então, pelo comportamento da Estelar, elas acabam se desentendendo muitas vezes. A Ravena tem a missão de continuar muito calma, sempre meditar e ficar longe dos sentimentos muito sensíveis. E por isso, muitas vezes, ela é grossa com os outros e prefere ficar mais na dela mesmo. O Cyborg também é bem calmo, principalmente quando ele tá trabalhando nas suas coisas. Ele é o responsável pelo progresso tecnológico de toda a equipe, além de ter um excelente senso de humor que alegra todo mundo muitas vezes. Mas quando subestimam a sua capacidade física e mental, ele tende a ficar bem chateado e até mesmo acaba se tornando violento. Já o Mutano é um ser inocente e um pouco imaturo. Isso tem os seus dois lados. Muitas vezes ele consegue alegrar e tirar muitas risadas de todo mundo, em outras ele é apenas irritante mesmo. E isso faz dele o ponto de caos que dá um equilíbrio para toda a equipe, porque você não pode subestimá-lo. Apesar dos seus defeitos, ele sempre consegue mostrar o seu valor. E o mais legal de tudo isso é que cada um da sua forma acaba reconhecendo o seu próprio erro, e pela amizade e o bem-estar dos seus companheiros, ou é melhor dizer, da sua família, eles efetivamente tentam mudar porque eles se importam. O Robin vai aprender que às vezes ele precisa descansar, ele não precisa ser o líder 24 horas, e ele pode passar essa responsabilidade para os seus colegas de equipe, que esse fardo constante acaba fazendo muito mal para ele. A Estelar vai aprender que nem todo mundo gosta da sua personalidade extremamente alegre o tempo todo, e quando ela entende
isso, ela consegue respeitar o espaço que a Ravenna quer. Isso melhora muito a relação entre as duas. E ao contrário, a Ravenna também vai aprender que ela deve ser mais compreensiva com o sentimento dos outros. Que com sua indiferença ela acaba sendo muito grossa e mal educada, mesmo que a sua intenção não seja de magoar o outro. E quando ela compreende isso, ela consegue ser uma pessoa mais amigável. Já o Cyborg, no decorrer da série, ele vai aceitando mais o seu corpo como ele é. Junto com os jovens titãs, ele vai aprender que, apesar de tudo, no final das contas, ele também é um humano. E o Mutano vai aprender que em certos momentos ele precisa ser mais responsável. Além de mostrar o valor que ele tem para o seu grupo, ele deve agir com seriedade em situações que pedem isso, porque senão ele sempre seria visto como um menino irresponsável, sem maturidade. Mas não vai pensando que o desenho é apenas superações pessoais, amizade e o vilão é genérico. Muito pelo contrário. Assim como os protagonistas, o vilão principal desse primeiro arco, o Slade, é simplesmente um mestre da manipulação, extremamente inteligente, calmo e sempre tem a situação em suas mãos. Ele quer, por motivos desconhecidos, acabar com Jump City e para isso, claro, ele tem que passar por cima dos jovens titãs. E o seu alvo principal é o Robin, porque ele sabe que se ele derrotar o líder, ele derrota toda a equipe. E para conseguir isso, ele usa uma pressão psicológica para que o Robin acabe se tornando o seu aprendiz. Sim, parece loucura, mas muitas vezes eles fazem essa comparação de que a personalidade do Slade é muito parecida com o Robin. Eles odeiam perder, têm seus ideais muito marcados e são muito dedicados para conseguir o seu objetivo. Ele começa mandando alguns dos seus capangas e fazendo os jogos mentais para o Robin ficar obcecado em descobrir a sua identidade e conseguir detê-lo. E isso funciona muito bem. O Robin acaba se disfarçando em um personagem chamado Red X, que seria um criminoso muito competente que chamaria a atenção do Slade e assim ele chegaria até ele. Só que esse plano não deu nada certo, porque o Slade acaba descobrindo ele e ao mesmo tempo ele perde a confiança dos seus companheiros, porque ele estava agindo nas costas deles. E isso fez a sua paranoia só ficar ainda maior. Ele só pensava nisso, em quem era o Slade, ele tinha até pesadelos, agia como uma pessoa completamente diferente. E para piorar tudo isso, o Slade acaba pegando o resto dos jovens titãs em uma armadilha onde ele disse que haveria uma bomba que explodiria toda a cidade de Jump City. Mas na verdade aquilo estava cheio de nanobots que infectaram os jovens titãs, fazendo o Slade ter a vida deles literalmente em suas mãos. E consequentemente também a do Robin, que acabou se rendendo a ele e aceitando trabalhar ao seu lado para que ele não fizesse nenhum mal para os seus amigos. O Robin estava completamente derrotado, principalmente a sua honra, pois agora trabalhar com seu inimigo, ferindo todos os princípios do seu ser, e ainda lutar contra os seus melhores amigos sem poder dar nenhuma explicação. A tortura psicológica não parou, e o Slade queria provar que eles não eram tão diferentes assim, e que ele deveria ser o seu aprendiz. Porém, em um descuido, o Robin consegue fazer um plano genial. Ele se infecta com os próprios nanobots, e assim o Slade não poderia fazer nada, senão ele também acabaria morrendo. Então sim, eles poderiam ser parecidos em muitos pontos, mas o Slade jamais faria o que o Robin fez: sacrificar a sua própria vida para um bem maior. Ele é um líder em meio aos seus melhores amigos e não aos seus subordinados. E isso é o mais importante de tudo. E com isso o Slade acaba destruindo o seu controlador, e o Robin usa essa vantagem para atacá-lo, quebrando uma parte da sua máscara. Mas ele acaba conseguindo fugir, ferido fisicamente, mas muito mais moralmente. E assim os jovens titãs retornam à sua torre, o Cyborg consegue curá-los dos nanobots e o Robin finalmente percebe que ele não é igual ao Slade. Ele tem os seus amigos, a sua família e ele faria tudo por eles. E isso o Slade nunca teve.
Um tempo depois, os Titãs acabam conhecendo a Terra, uma menina cheia de carisma que encantou à primeira vista todos os Titãs, principalmente o Mutano, e sem falar da sua grandiosa habilidade geocinética, ou seja, o poder de mover pedras, rochas, é basicamente uma dobradora de terra. E de cara ela já parecia um novo membro perfeito para os jovens Titãs, mas ao contrário do que a sua personalidade demonstra, ela é uma garota repleta de inseguranças e por isso ela tem muita instabilidade ao controlar os seus poderes. E quando o Robin entende que ela não é capaz de controlar o seu poder plenamente, ela simplesmente enlouquece e acaba abandonando eles. E quem estava lá para resgatá-la dessa situação? Sim, o Slade, que estava à procura de um novo aprendiz, e a Terra seria perfeita para isso, porque ela estava muito fragilizada mentalmente, cheia de inseguranças, e ele foi lá e prometeu que iria ajudá-la a controlar os seus poderes, e em troca ela teria que se voltar contra os Titãs. E assim o Slade a treinou e conseguiu polir e melhorar muito o controle dos seus poderes. E o plano foi ela voltar até a torre como uma agente dupla para reconquistar a confiança dos Titãs. E foi um pouco difícil conquistar a confiança da Ravenna, porque além dela ser a mais reservada e a mais desconfiada, ela também está constantemente controlando os seus poderes, e isso a sua vida inteira. Então ela não acredita que a Terra em tão pouco tempo conseguiu fazer isso. Isso até quando as duas juntos salvam a Torre dos Titãs e ela finalmente conquista sua confiança. E isso quer dizer que ela voltou a ser uma jovem titã. E eles, com essa nova incrível integrante, ficam ainda mais fortes, inclusive destruindo bases do Slade e se divertindo pra caramba. Mas o que na verdade acontecia por trás de tudo isso era que a Terra vasculhava cada passo dos jovens Titãs, enviando esses dados para o Slade, que conseguiu criar um plano infalível para derrubar a Torre Titã. E tudo isso enquanto a Terra e o Mutano estavam fora em um encontro, porque ele gostava muito dela e se preocupava, e aquilo estava realmente gerando uma ótima relação entre eles. E a Terra sentia isso também, mas agora já era tarde demais. Ela já havia traído seus amigos e o Slade já tinha dado o primeiro passo. A sorte é que os Titãs conseguiram superar a frota de robôs do Slade, mas foi uma vitória com amargo gosto de derrota, porque no final das contas eles acabaram perdendo uma grande amiga e aliada. E o pior de tudo é que a Terra volta para o Slade pior do que nunca. Ele toma controle dela fisicamente e mentalmente, atacando novamente os jovens Titãs e conseguindo por um breve momento conquistar Jump City. Porém, a união e a fraternidade dos jovens Titãs fazem eles conseguirem dar a volta por cima, e isso fere diretamente a Terra, que percebe que ela perdeu tudo aquilo para se entregar ao Slade, que só queria usar o seu poder, e não importa se ele tivesse que machucá-la para isso. Ela chega em um estado tão grave que ela pede pro próprio Mutano destruí-la ali naquele momento. Então ela decide se redimir por tudo que ela fez contra eles, nem que para isso ela tenha que se sacrificar. Usando todo o seu poder, ela detém uma gigantesca erupção que poderia acabar com toda a cidade. E nesse momento ela também aproveita para se voltar contra o Slade, jogando ele na lava desse vulcão e ao mesmo tempo também se sacrificando. E o que resta dela é uma estátua de pedra onde os jovens Titãs poderão recordar para sempre essa grande inimiga que no fundo era assim como eles, cheio de problemas, traumas, que também soube ser sim uma grande amiga, uma grande companheira, e era verdadeiramente uma integrante dos jovens Titãs. O Slade com certeza foi uma figura maligna que deixou muitos traumas por conta das suas atitudes praticamente psicopatas de manipulação, pressão psicológica, tudo para conseguir o seu objetivo, não importasse o custo. E uma das pessoas que mais sofreu com isso com certeza foi o Robin.
E mesmo vendo a figura que tanto fez mal para ele derretendo dentro da lava, ele ainda tinha um grande trauma que seria despertado novamente. Então aos poucos o Robin foi cada vez mais entrando em uma grande paranoia de que o Slade continuava vivo e estava atrás dele. E o pior de tudo é que ele tinha vantagem sobre ele. Ele tentava e tentava lutar, mas ele nunca conseguia vencer. Ele tinha essas visões e cada vez ficava pior, e por conta disso ele começou a machucar o seu próprio corpo. Ele estava se destruindo por alguém que deixou uma marca muito forte dentro dele. Uma marca que apenas com a ajuda dos seus amigos ele conseguiu superar. E quando ele supera isso, quando ele enfrenta de frente esse Slade, ele finalmente confirma que aquilo tudo não passava de uma ilusão. Só que infelizmente, lá no fundo, o Robin nem sabia, mas ele estava certo. O Slade continuava vivo. Mas bem, já contamos essa história. Um tempo depois, a Academia Hive, que é uma escola para jovens vilões que vão lá treinar para se tornarem vilões profissionais, está agora com um novo diretor, que é o Irmão Sangue, que tem grandes planos de construir um amplificador de íon, e para isso ele organizou uma série de assaltos por toda a Jump City para conseguir financiar essa criação. Só que em um desses assaltos, claro, os jovens titãs aparecem, e para investigar o que está acontecendo, eles mandam o Cyborg nessa missão, que usa um mecanismo onde ele fica parecido com um humano e acaba se infiltrando na Academia Hive como um aluno. E lá dentro ele acaba conhecendo o Irmão Sangue, que acaba descobrindo a sua verdadeira identidade e oferece para ele a sua tão desejada humanidade, e em troca ele se voltaria contra os titãs. E surpreendentemente o Cyborg acaba aceitando essa troca e começa até a brigar contra os seus companheiros de equipe. Mas na verdade era tudo um fingimento para ganhar sua confiança, e quando ele dá a arma pro Cyborg, ele acaba destruindo toda a academia. E isso com certeza não sairia barato. E vamos lembrar aqui que o Cyborg é o cara engenheiro da equipe, e por isso ele é enviado até a Torre dos Titãs do Leste para reformá-la, porque meu Deus do céu, tá um lixo aquilo. E não só a torre, mas também a convivência dos Titãs do Leste. Então além de uma reforma física na torre deles, o Cyborg também ajuda eles com a convivência em si. Então a Abelha, o Ricardito, o Mais e o Menos e o Aqualad ficaram muito gratos e reconheceram ele como um grande líder, e eles até pedem que ele fique ali junto com eles. Só que no final das contas o Irmão Sangue acaba voltando, controlando a mente dos outros Titãs do Leste para eles atacarem o Cyborg, mas ele consegue revidar e derrotar de uma vez por todas, dando uma surra e destruindo completamente o Irmão Sangue. E bom, lembram que o Slade na verdade estava vivo. O que realmente aconteceu foi que quando ele estava caindo na lava, ele acaba sendo salvo pelo Trigon, que promete salvar a sua vida caso ele ajude ele a iniciar o apocalipse. E o Trigon era um demônio extremamente poderoso, que era um sádico ditador de uma outra dimensão que também tinha os planos de dominar a Terra. E para isso ele lubridiou e engravidou uma deprimida e perdida jovem que ficaria conhecida como Arella. E dessa relação nasceria a Ravenna, uma garota marcada para ser a profecia do próprio fim do mundo. Porém ela foi criada em Azara, que é uma dimensão onde os seus princípios são a paz e a prosperidade, e foi lá que ela aprendeu a controlar os seus sentimentos e impedir que todo esse poder maligno se manifestasse. Porém agora o seu pai havia voltado, e não só ele, mas também o Slade trabalhando ao seu favor. Era aniversário dela e os titãs queriam fazer uma grande surpresa para comemorar isso, mas pela história do seu nascimento ela não quer de maneira nenhuma que isso seja um motivo de comemoração. Ela até fica muito brava com a existência do Mutano e acaba destruindo tudo, mas no final ela entende que eles fizeram aquilo para comemorar a existência dela junto com eles, que eles são muito felizes que um dia
ela nasceu e faz parte daquela família. E isso supera toda a história, que na verdade eles nem sabiam, porque ela estava escondendo isso deles. E o pior é que no meio de tudo isso, o Slade acaba aparecendo e implanta umas marcas nela. E isso dá início ao plano de apocalipse do Trigon. E por causa do Slade, ela acaba tendo uma visão de como seria esse apocalipse causado por ela mesma. Enquanto ela esconde tudo isso dos outros titãs, ela tenta viver ao máximo junto com eles, de uma forma que ela nunca fez antes. Porém, ela não conseguiria guardar esse segredo por muito tempo. Os titãs descobrem sobre a sua verdadeira história e também que o Slade havia voltado. Então assim, eles criam uma base para proteger a Ravenna enquanto eles tentam lutar contra o exército infernal do Trigon comandado pelo Slade. Só que isso seria impossível para eles sozinhos e por isso a Ravenna decide se entregar. E já que ela havia feito isso por vontade própria, o Trigon já não via mais utilidade para o Slade. E é aí que ele prova do seu próprio veneno. Ele foi manipulado, controlado e esgotado mentalmente e fisicamente. E vocês sabem o quanto ele odeia perder. De qualquer forma, o apocalipse já era inevitável. Rapidamente o Trigon consegue destruir todo o planeta Terra. E apenas os jovens titãs conseguem sobreviver graças a um presente que a Ravenna deu para eles. Só que eles tiveram que enfrentar a triste realidade no que o mundo se tornou. E ainda por cima teriam que aceitar a ajuda do próprio Slade para deter esse apocalipse. E não, ele não virou do bem da noite pro dia. Porque se o mundo continuasse assim, ele não teria nem o que governar. E por isso ele decide ajudar os jovens titãs, indo junto com o Robin até o submundo em busca da Ravenna. E para resumir aqui, sim, o Robin acaba encontrando a Ravenna, mas só que uma versão criança dela e sem esperança de ganhar a batalha contra o seu pai. Enquanto isso, o resto dos titãs estão lutando contra a Trigon e suas versões negativas. E tomando uma bela surra, para falar a verdade. E agora, junto com o Slade, o Robin e a jovem Ravenna, eles começam a sua luta contra o Trigon. Só que ele é mais poderoso do que qualquer um ali. E a única que conseguiria derrotá-lo é a própria Ravenna. E assim, finalmente, ela cria coragem, se transforma e libera todo o seu poder para derrotar o seu pai e bani-lo daquela dimensão, usando uma enorme força de luz, fazendo tudo voltar ao normal novamente e desfazendo toda a destruição que o Trigon causou. E assim, nunca mais veríamos novamente. Bom, na verdade ele sim voltaria, mas no especial dos Jovens Titãs em Ação versus os Jovens Titãs. Porque o Trigon daquela realidade foi atrás do Trigon dos Jovens Titãs original e trouxe ele de volta para que assim eles pudessem unir forças e conquistar o mundo juntos. E aí acontece toda aquela loucura de viagem entre as dimensões, os times se unem e lutam contra o Trigon agora fundido em dois e a Ravenna também se funde e eles acabam, claro, vencendo novamente. Só que é muito engraçado ver os dois tipos de animação junto e o próprio Robin original acaba não gostando dos Jovens Titãs em Ação porque ele acha eles muito irritantes e eu devo concordar com ele. E bom, vocês se lembram que o Mutano antes de entrar para os Jovens Titãs fazia parte da Patrulha do Destino, só que o seu líder, o Mento, não valorizava as capacidades do Mutano e isso fez ele ir embora dali e acabou se encontrando com os Jovens Titãs. O que acontece é que agora os maiores rivais da Patrulha do Destino, que é a Irmandade Negra, bola um extenso plano para atacá-los e dominá-los completamente. E não importa o que o Mento planejasse, o Cérebro, o líder da Irmandade Negra, sempre estava um passo à frente dos seus planos. Só que o que ele não contava é que o Mento pediria ajuda para os Jovens Titãs. E o Mutano demonstraria uma enorme humildade ao ajudar o seu líder que um dia tanto menosprezou. E assim eles juntos atacam a Irmandade Negra e conseguem vencer
vencer essa batalha, mas eles não sabiam da guerra que estava por vir. O cérebro entendeu a ameaça desses heróis adolescentes para ele e decidiu montar uma campanha para exterminá-los. Então assim, enquanto os jovens titãs viajavam pelo mundo, distribuindo comunicadores para os seus colegas heróis em caso de emergência, o cérebro também conseguiu ter acesso a isso e assim ele pôde rastrear cada movimento dos jovens titãs. Essa grande vantagem fez ele conseguir capturar a maioria deles, e os únicos que sobraram foram heróis menos relevantes, considerados secundários e não tão poderosos, e entre eles estava o Mutano. E para surpresa de todo mundo, principalmente para o cérebro, esse pequeno grupo de titãs conseguiu se infiltrar em sua base e libertar o resto dos heróis. E aí começa uma grande batalha entre o bem e o mal. Uma legião de heróis contra uma legião de vilões que o cérebro reuniu para lutar contra eles. E cara, ver todos esses personagens juntos foi muito épico. E claro que no final, o bem acabou vitorioso. Ok, tem esse episódio aqui que eu tenho que falar com vocês, mas ele não faz sentido nenhum. Sem nenhuma explicação, a Terra voltou à vida e agora ela não era mais super poderosa e nem fazia parte de uma descendência real. Ela era apenas uma garota normal no colégio e tem todo esse lance com o Mutano, onde eles acabam fazendo a sua última despedida. Eu sinceramente acredito que a produção fez isso porque ela meio que se sentiu culpada pela morte da Terra, porque sinceramente aquele arco foi um pouco pesado demais, de verdade. Aquele momento em que a Terra está sendo tão torturada que ela pede para que o próprio Mutano a destrua, é uma cena muito pesada, e ela acabar no final desse arco perdendo a sua vida é um tanto quanto melancólico, e eu acho que eles perceberam isso e quiseram dar uma desculpinha ali para deixar as coisas mais leves. Mas sinceramente foi algo totalmente aberto, sem explicação nenhuma, sem nenhuma motivação aparente. Eles poderiam ter feito algo muito melhor que isso. Mas enfim, o arco do Mutano encerra as temporadas, mas eles ainda tinham uma aventura para viver com o filme Missão Tóquio, que é muito legal e traz uma perspectiva bem diferente, tirando os jovens titãs ali de Jump City e indo para Tóquio. Isso acontece porque eles acabam capturando um misterioso vilão ninja Psychotech, que deixa a mensagem para os jovens titãs do seu mestre Bruxogun, e que eles deveriam ir até Tóquio atrás dele. E bom, chegando lá eles lutam com diversos monstros, o Robin é sabotado e acaba preso, e depois de muito investigar eles acabam descobrindo que o Bruxogun na verdade era um artista que se apaixonou por uma mulher que ele desenhava, então ele tentou trazê-la à vida usando magia negra japonesa. Só que esse feitiço acabou se voltando contra ele, o transformando em um ser maligno de papel e tinta que poderia usar isso para criar o que quisesse. E essa informação levou eles até a Wakamono Shupan, que é a editora do mangá favorito do Mutano. Só que para surpresa deles, quando eles chegam lá, eles descobrem que o verdadeiro vilão é o comandante da polícia, Uehara Daizu, que aprisionou e usou os poderes do Bruxogun para criar vilões em que ele mesmo combatesse e ganhasse e assim conquistar a sua fama. E assim ele começa uma grande batalha com os jovens titãs, que acaba com ele pulando dentro da própria tinta e se fundindo com o Bruxogun, criando um gigantesco e poderoso monstro de tinta. O Robin então, lutando contra ele, consegue chegar até o próprio Bruxogun ali dentro e tirá-lo dali, quebrando a conexão com o Daizu e salvando Tóquio. Logo após a batalha, o Robin tenta explicar todos os seus fortes sentimentos pela Estelar, e ela só interrompe para dar um maravilhoso e molhado beijo. Já tava na hora! E assim eles saem como grandes heróis da história, ganhando medalhas do próprio governador da cidade. E por fim o Robin concorda com a ideia do Mutano, que os grandes heróis às vezes precisam também tirar um pouco de férias. Então eles decidem ficar um tempo por lá e tentar curtir a vida normal de um adolescente, pelo menos enquanto eles possam. E bom, basicamente essa é a história da série animada dos Jovens Titãs, que, pra falar a verdade, é
uma das séries de super-heróis que eu mais gosto, porque ela atinge um equilíbrio maravilhoso, com uma história séria e bem elaborada e ao mesmo tempo com momentos de piadas e descontração. Às vezes ela é bem realista e sombria, e às vezes ela é muito cartunesca e exagerada. Sem falar que é uma animação americana cheia de inspirações e traços das animações japonesas. E eu acho que tudo isso foi muito bem elaborado e uma série que é extremamente gratificante e gostosa de assistir. E se você concorda comigo, por favor, comente aqui embaixo. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou dele, isso é muito importante pro canal. E se quiser me ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim eu seria a pessoa mais feliz desse mundo. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora, aquele beijo no seu coração de melão e tchau!